Sabe, no meio de uma das profecias mais duras de todo o livro de Ezequiel, a gente encontra uma virada de roteiro impressionante. Hoje a gente vai mergulhar em Ezequiel 11, um capítulo onde uma mensagem que parecia ser só de condenação se transforma, de repente, numa das promessas de esperança mais profundas de toda a Bíblia. Para a gente entender o tamanho dessa promessa, primeiro a gente precisa entender o cenário. Aqueles que ficaram em Jerusalém depois que boa parte do povo foi levada para o exílio na Babilônia, eles criaram uma espécie de teologia da arrogância. Eles olhavam para si mesmos e pensavam, bom, se a gente está aqui, na terra, é porque Deus está do nosso lado. Aqueles que foram levados, esses foram rejeitados. Essa visão bem humana, né, levantava uma pergunta fundamental. Será que ter a posse da terra era mesmo o sinal definitivo do favor de Deus? Ou será que o plano de Deus era algo muito mais profundo, muito mais surpreendente do que eles imaginavam? Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida de tudo é uma crise de identidade, uma crise de fé profunda, uma divisão radical entre quem ficou e quem foi levado cativo. Pensa só nesse abismo. De um lado, o pessoal de Jerusalém se sentia seguro, os herdeiros legítimos da promessa. E do outro, os exilados, lá na Babilônia, que eram vistos como os esquecidos, os cortados da presença de Deus. Eram irmãos, mas separados por uma teologia de orgulho e desespero. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada espetacular. Deus aparece e mostra que o foco dele não estava naqueles que se achavam os donos da verdade em Jerusalém, mas sim naqueles que todos consideravam perdidos, os exilados. Naquela época, a ideia de santuário era muito concreta, muito física. Era o templo, e ponto final. A presença de Deus morava ali, naquela construção. Então, estar longe do templo significava, na cabeça deles, estar longe de Deus. Simples assim. E aí, vem essa promessa revolucionária. Perceba que Deus não diz, vou construir um novo templo para vocês aí na Babilônia. Não, ele diz algo infinitamente mais poderoso. Ele diz que ele mesmo seria o santuário para os exilados. A presença dele, pessoal e completa, estaria com eles mesmo longe de casa. Isso é uma mudança teológica gigantesca. A presença de Deus não está mais presa a um prédio. Ela se torna móvel, relacional. Deus está com o seu povo onde quer que o seu povo esteja. É uma ideia que, na verdade, já planta a semente porque a gente vai ver no Novo Testamento sobre adorar em espírito e em verdade. E a promessa vai ficando ainda mais profunda. A gente vai ver agora que a restauração não seria só sobre onde eles estavam, mas sobre quem eles eram por dentro. O foco agora é na transformação do coração. Vamos ser honestos, o problema principal de Israel nunca foi a falta de um templo. O problema era a dureza do coração, a rebeldia. Então, a grande questão era, como resolver a fonte do problema de uma vez por todas? A resposta de Deus vem nessa metáfora que é quase uma cirurgia. Ele promete tirar o coração de pedra, aquele coração insensível, teimoso, que não se dobra, e colocar no lugar um coração de carne, um coração vivo, sensível, que responde a ele. E o ponto-chave é o seguinte, isso não é um chamado para autoajuda, para a pessoa se esforçar mais. É uma promessa de que Deus vai fazer uma obra sobrenatural. E tem mais um detalhe incrível. Deus também promete dar um só coração. Isso quer dizer um coração inteiro, unificado. Acabar com aquela esquizofrenia espiritual de querer servir a Deus e a um monte de outros ídolos ao mesmo tempo. É um coração com um único foco, uma única devoção. E para que tudo isso? Qual era o objetivo final? Era restaurar o relacionamento. Essa transformação por dentro era o único caminho para que o povo pudesse finalmente viver a realidade da aliança com Deus. O que Deus sempre quis foi essa intimidade, essa proximidade com o seu povo. A visão de Ezequiel, então, caminha para um final bem solene, um momento que marca o fim de uma era, mas que, ao mesmo tempo, já aponta de forma profética para o que ainda estava por vir. Mas o jeito que a glória vai embora é comovente. Ela não some de uma vez. Ela para sobre o Monte das Oliveiras, a leste da cidade, como se estivesse olhando para trás com um amor triste, sabe? Relutante em abandonar aquele lugar onde ela habitou por tanto tempo. É um momento que mostra a paciência e a tristeza de Deus. E esse lugar, o Monte das Oliveiras, se torna um verdadeiro palco profético. Pensa só, séculos depois, foi de lá que Jesus chorou por Jerusalém. Foi de lá que ele subiu aos céus, e é para lá que a profecia de Zacarias diz que o Messias vai retornar. A partida da glória em Ezequiel meio que prepara o cenário para o retorno da glória encarnada, que é Cristo. Certo, uma história fantástica, uma profecia poderosa. Mas e aí?
o que isso tudo significa para a gente hoje? Vamos tentar conectar esses pontos com a nossa realidade. As promessas feitas aos exilados se cumprem de forma definitiva na nova aliança. A ideia de Deus ser o nosso santuário pessoal, a necessidade de um coração novo, que é o que Jesus chamou de nascer de novo, e o poder de um novo espírito, tudo isso se torna realidade para nós através de Cristo. As lições aqui são bem diretas, né? Nosso verdadeiro refúgio, nosso lugar seguro, é a presença de Deus, e não um prédio ou um local específico. A mudança que realmente importa é essa regeneração do coração, um novo nascimento que é obra do Espírito Santo. E no fim das contas, todas essas promessas apontam e se cumprem perfeitamente na pessoa e na obra de Jesus. Então, o que a gente pode tirar de lição prática disso tudo hoje? Primeiro, que Deus é o nosso santuário pessoal, acessível em qualquer lugar, não um prédio. Segundo, que salvação é uma obra interna, uma regeneração, um novo nascimento, e não só uma reforma por fora. E por fim, que a verdadeira obediência só é possível porque o Espírito de Deus nos capacita. É Cristo quem torna real essa promessa de um novo coração. E no fim, essa visão tão antiga nos deixa com uma pergunta fundamental. Onde é que a gente tem buscado o nosso verdadeiro santuário? A resposta de Ezequiel ecoa até hoje, apontando não para um lugar, mas para uma presença. Mestre, ainda temos dúvidas. Vinde e examinemos juntos a verdade. A discussão de hoje nos leva a um dos momentos mais dramáticos da profecia bíblica, o capítulo 11 de Ezequiel. No meio de uma visão de julgamento, com a glória de Deus, assim, abandonando o templo, surge uma promessa de esperança. Uma esperança para os exilados lá na Babilônia. E a grande questão que a gente quer discutir hoje é sobre o tempo e a natureza dessa esperança, né? A promessa de um novo coração, um coração de carne e o retorno à terra de Israel foi algo que se cumpriu principalmente no retorno histórico da Babilônia e de forma mais completa na era espiritual que Cristo inaugurou, ou essa profecia ainda aponta para o futuro, para uma restauração literal e nacional de Israel? Exatamente. O debate é esse. A gente lê Ezequiel 11 como um capítulo cuja promessa já foi em grande parte realizada e hoje a gente vive a aplicação espiritual dela. Ou a gente olha para ele como, sei lá, um cheque que ainda não foi totalmente descontado. Uma promessa cujo cumprimento principal ainda está por vir. Para mim, a chave aqui é que Ezequiel está nos mostrando que Deus mudou as regras do jogo. A promessa de ser um santuário para os exilados, lá no versículo 16, é uma ideia, assim, revolucionária. Ela basicamente diz que Deus não precisa mais de um prédio em Jerusalém para estar com o seu povo. E essa promessa se tornou real para os exilados e, de forma definitiva, se cumpre em Cristo e na vida da igreja hoje. É uma realidade presente. Certo. E o meu ponto de vista é diferente. Eu vejo essas promessas como tendo um cumprimento, claro, parcial e simbólico no passado, mas o texto aponta para algo muito, muito maior e mais literal. Olha, o retorno da Babilônia foi só um eco da promessa. A restauração completa, a transformação nacional e a posse definitiva da terra, como está descrito aqui, são eventos que a história ainda não registrou. Elas pertencem à era messiânica futura. Então vamos começar por esse ponto que eu mencionei, a ideia de Deus como um santuário. No versículo 16, Deus diz aos exilados: "Ainda que os lancei para longe entre os gentios, contudo, lhes serei santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram." Para um povo cuja identidade estava totalmente ligada ao templo, ouvir que o próprio Deus seria o templo deles foi uma mudança de paradigma. A meu ver, isso estabelece um princípio que o Novo Testamento desenvolve plenamente. A adoração não está mais presa a um lugar, mas a uma pessoa, Cristo. Eu concordo que foi uma mudança de paradigma, mas eu discordo da sua conclusão. A frase-chave para mim é "por um pouco de tempo". Isso sinaliza que era uma provisão temporária, sabe? Extraordinária para a duração do exílio. Era um consolo, uma garantia de que a presença de Deus não os tinha abandonado, mas não era a nova norma permanente para o culto. A própria promessa está inserida num contexto que fala sobre trazê-los de volta para a terra de Israel. Por que prometer o retorno à terra se o objetivo final era abolir a centralidade do lugar? A promessa era um parênteses, não um ponto final. Mas esse pouco de tempo não poderia ser justamente o período que antecede a vinda da realidade maior? O comentarista Charles Feinberg, por exemplo, ele aponta para essa nuance.
A provisão temporária aponta para a permanente. A presença de Deus como santuário no exílio é a semente do que floresce lá em João, capítulo 2, quando Jesus diz: "Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei", falando do seu corpo. A grande verdade aqui é a acessibilidade a Deus, que agora não depende de um lugar, mas da fé em Cristo. O santuário temporário era uma lição para prepará-los para o santuário pessoal e eterno. É uma leitura teológica interessante, mas que, a meu ver, se distancia um pouco do que o texto queria dizer para os seus primeiros ouvintes. Para eles, a ideia de um santuário temporário era a garantia de que poderiam sobreviver ao exílio para então retornar ao culto estabelecido por Deus, que era centrado no templo físico. A sua interpretação faz um salto direto para o Novo Testamento, mas a própria profecia conecta essa presença a um retorno físico, a uma purificação da terra e a uma vida sobre os estatutos de Deus naquela terra. O ponto é que é a presença do Senhor que faz o santuário e não o santuário que prende a presença. Eu concordo com isso. Mas essa verdade não anula as promessas futuras de Deus ligadas a um lugar específico, a um templo futuro e à terra. Ok, entendo sua ênfase no contexto original. Mas isso nos leva direto ao coração da promessa, que é a transformação interna. Porque, afinal, o que adiantaria ter um templo se o coração do povo continuasse de pedra, né? No versículo 19, a promessa é: "E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne." Isso é, palavra por palavra, a descrição da regeneração do novo pacto. É o que Jesus explica a Nicodemos em João 3 sobre o nascer de novo. Não é uma realidade futura. É a base da experiência cristã hoje, selada pelo Espírito em Pentecostes. Peraí, essa lógica para mim não fecha, porque o contexto da profecia é inegavelmente nacional e coletivo. A promessa é feita para eles, a casa de Israel. O texto diz: "Lhes darei um só coração", no hebraico, lev errad. Isso aponta para uma unidade nacional, uma constância de propósito que a nação de Israel nunca experimentou, nem depois do exílio, nem hoje. A regeneração individual que os crentes experimentam agora é maravilhosa, é um prenúncio, um antegosto do que está por vir. Mas ela não cumpre a promessa feita em escala nacional e pactual para Israel. A promessa é que eles, como povo unificado, andarão nos estatutos de Deus. Isso já aconteceu? A história diz que não. Mas essa unidade não poderia ser a unidade espiritual encontrada em Cristo. Quando Paulo diz em Gálatas que não há judeu nem grego, ele está falando de uma nova humanidade, um novo povo de Deus, onde a unidade é espiritual, não é étnica ou nacional. A promessa de um só coração se cumpre na Igreja, o corpo de Cristo, que é formado por pessoas de todas as nações que receberam esse novo coração. A promessa nacional encontra um cumprimento maior, transnacional. Olha, isso soa como uma teologia da substituição, onde a igreja toma o lugar de Israel nas promessas. O texto de Ezequiel é muito específico. Ele não está falando de um corpo místico multinacional. Ele está falando aos exilados da casa de Israel, prometendo que Deus os ajuntará dos países e lhes dará a terra de Israel. O sujeito da promessa é claro. Aplicar isso primariamente à igreja, para mim, ignora a intenção original do profeta e o destinatário explícito da mensagem. O que os crentes experimentam hoje é a aplicação da bênção, mas o cumprimento pactual na escala prometida ainda é futuro, e é para Israel. Ok, entendo seu ponto sobre o destinatário, mas essa nação precisava de um lugar para viver. E Deus também fala sobre isso, sobre a terra. Como você encaixa a promessa da terra nesse quebra-cabeça? Para mim, o retorno do exílio babilônico foi um evento histórico real que cumpriu a promessa de ajuntamento. Mas o objetivo final, o clímax da passagem, está no versículo 20. "Para que andem nos meus estatutos, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus." A terra é o cenário, mas o foco principal é a restauração do relacionamento pactual. Esse drama redentor continua e se expande na igreja, o povo de Deus de todas as nações.
É aí que eu discordo fundamentalmente. Tratar a Terra como meramente o cenário para um drama espiritual esvazia a força de uma promessa física e pactual que Deus fez repetidamente a Abraão, a Isaac, a Jacó e seus descendentes. A linguagem é de uma concessão de terra irrevogável. O versículo 17 diz: Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos dentre os povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. A promessa é dar a terra, não usar a terra como metáfora. Então você está dizendo que o retorno liderado por Esdras e Neemias não foi o cumprimento dessa profecia? Foi um cumprimento parcial, uma pequena parcela. Pensa bem, a profecia fala em ajuntá-los dos países e recolhê-los das terras, ambos no plural. Isso indica uma dispersão global que não se limitava à Babilônia. O retorno da Babilônia foi de um só lugar e foi só uma fração do povo. Muitos permaneceram dispersos. Além disso, a promessa de purificação, de remover todas as suas abominações da terra, no versículo 18, não foi totalmente realizada. Sim, a idolatria grosseira foi erradicada após o exílio, mas a pureza e a santidade descritas aqui apontam para uma transformação muito mais profunda, que só a presença do Messias pode trazer. O retorno da Babilônia foi um eco, não a voz principal. Você vê uma escala na promessa que ainda não foi alcançada. Mas vamos para o final da visão, que é a parte mais melancólica e ao mesmo tempo cheia de esperança. A glória de Deus, a Shekinah, que pairava sobre a cidade, finalmente parte. Ela se move do templo para a porta oriental e por fim se detém sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, séculos depois de onde Jesus ascende ao céu, do Monte das Oliveiras, e para onde o profeta Zacarias diz que os pés do Messias tocarão quando ele retornar, o Monte das Oliveiras. A conexão é inegável. Para mim, isso sugere que a glória de Deus que partiu se manifestou de forma suprema e pessoal em Jesus. O retorno da glória é o retorno de Cristo, não necessariamente para um templo físico, mas para reinar como a própria encarnação da glória de Deus. Essa é uma observação convincente, e a conexão é realmente poderosa. Mas você considerou a outra face da moeda? A partida da glória é descrita de forma relutante. Ela se move em etapas, ela para, ela se demora sobre o monte, como se estivesse olhando para trás com o que um comentarista chamou de amor triste. Isso demonstra o apego de Deus não apenas ao seu povo, mas à sua cidade, a Jerusalém. A profecia de Zacarias 14:4, sobre os pés do Messias se pondo novamente naquele monte, aponta para um retorno literal, físico, para reinar em Jerusalém, completando o ciclo que Ezequiel descreve. A glória que partiu de um local geográfico específico retornará a esse mesmo local de direito. O ciclo não se completa só simbolicamente, mas geograficamente. Mas o foco não seria a pessoa do Messias e não o pedaço de chão. A realidade do Novo Testamento é que a glória de Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus, em João 1,14. O retorno da glória é o retorno dessa pessoa. Insistir em um local físico não é diminuir a universalidade do seu reino, que não se limita a Jerusalém, mas se estende a toda a criação. Um ou outro. O plano de Deus é tanto universal quanto particular. Ele escolheu um povo particular, uma terra particular e uma cidade particular para iniciar seu plano de redenção para o mundo. A profecia aponta para o Messias, a pessoa, retornando ao lugar físico para estabelecer seu reino, de onde governará o universo. A particularidade de Jerusalém não diminui a universalidade do seu reino. Ela é o ponto de partida, o centro a partir do qual esse reino se manifestará na terra. A glória que partiu relutantemente de um lugar voltará triunfantemente para o mesmo lugar. É uma questão de fidelidade pactual de Deus às suas promessas geográficas também.
Chegando ao fim, para mim, a mensagem poderosa de Ezequiel 11 é que ela estabelece o fundamento teológico para as realidades que definem a fé hoje: acesso direto à presença de Deus sem um templo físico e a transformação interna do coração pelo Espírito Santo. Essas não são apenas ideias futuras, são o cerne do novo pacto que a gente vive agora através de Cristo. Ele é o nosso santuário e é Ele quem nos dá um novo coração. O poder desta passagem está na sua relevância e cumprimento na era presente. Eu diria que, embora as verdades espirituais aqui sejam atemporais e aplicáveis a todos os crentes, a interpretação deve honrar o contexto original, que é uma promessa de restauração nacional para o povo de Israel. Espiritualizar completamente essas promessas de terra, de ajuntamento e de transformação nacional corre o risco de ignorar o plano contínuo e futuro de Deus para o povo ao qual a promessa foi feita originalmente. A beleza da profecia é que ela tem camadas de aplicação, mas seu cumprimento final, literal e nacional para Israel, na minha visão, ainda aguarda a vinda do Messias. No fim, ambos concordamos que esta passagem revela a fidelidade inabalável de Deus. Mesmo em meio ao julgamento mais severo, ele proveu uma solução para o problema mais profundo da humanidade, que não era o exílio na Babilônia, mas o exílio do coração, a dureza do coração de pedra. Exatamente. E a discussão sobre se o cumprimento dessas magníficas promessas já aconteceu de forma espiritual ou se ainda aguarda uma realização literal no futuro, só destaca a riqueza e a profundidade do material, nos convidando a continuar explorando e a aguardar com esperança a plena realização dos planos de Deus. Bem-aventurados os que ouvem e praticam as minhas palavras.